Sermão 32º, para o terceiro domingo depois de Pentecostes. Da misericórdia de Deus para com os pecadores. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que fizer penitência, que por 99 justos que não têm necessidade de penitência. São Lucas 15:7. No evangelho deste dia relata-se que os fariseus murmuravam contra nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele recebia pecadores e comia com eles. Este recebe pecadores e come com eles. Em resposta às suas murmurações, disse-lhes nosso Senhor: qual de vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai procurar a que se havia perdido até que a encontre? E havendo-a encontrado, a põe sobre os ombros alegremente, e indo para casa chama seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha que se havia perdido. Em conclusão, o Filho de Deus disse: digo-vos que do mesmo modo haverá maior júbilo no céu por um pecador que fizer penitência, que por 99 justos que não têm necessidade de penitência. Há mais alegria no céu por um pecador que se volta para Deus do que por muitos justos que preservam a graça de Deus. Vamos então falar hoje da misericórdia que Deus mostra aos pecadores, primeiro chamando-os ao arrependimento e depois recebendo-os quando eles retornam. Primeiro ponto: misericórdia de Deus em chamar os pecadores ao arrependimento. Depois de ter pecado comendo a maçã proibida, fugiu Adão da face do Senhor por vergonha do pecado que havia cometido. Qual deve ter sido o espanto dos anjos quando viram a Deus buscando e chamando com lágrimas, dizendo: onde estás? Meu amado Adão, onde estás? Estas palavras, diz o padre Pereira em seu comentário sobre esta passagem, estas palavras são as de um pai em busca de seu filho perdido. Com relação a vocês, irmãos, o Senhor age de maneira semelhante. Fugiste dele tantas vezes, ele te convidou ao arrependimento por meio de confessores e pregadores. Quem foi que lhe falou quando eles o exortaram à penitência? Foi o Senhor. Os pregadores são, como diz São Paulo, seus embaixadores. Logo, nós desempenhamos as funções de embaixadores por Cristo, como exortando-vos Deus por meio de nós. Por isso escreve ele aos pecadores de Corinto: por Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Ao explicar essas palavras, São Crisóstomo diz: ipse Christus vos obsecrat, quid autem obsecrat, reconciliamini Deo. Então, diz o santo doutor, o próprio Jesus Cristo exorta vocês, pecadores. E o que ele exorta a fazer? A fazer as pazes com Deus. Acrescenta o santo: non enim ipse inimicus gerit sed vos. Não é Deus que age como inimigo, mas vocês. Isto é, Deus não se recusa a fazer as pazes com os pecadores, mas eles não querem reconciliar-se com ele. Mas, apesar da recusa dos pecadores em voltar para Deus, não cessa ele de continuar a chamá-los por tantas inspirações interiores, remorsos de consciência e terrores de castigos. Assim, amados cristãos, Deus falou com você
e vendo que você desconsiderou suas palavras, recorreu ele a flagelos. Ele o chamou ao arrependimento por tal perseguição, por perdas temporais, pela morte de um parente, por doença que o levou à beira da sepultura. Ele colocou, de acordo com o santo Davi, diante de seus olhos o arco de sua condenação, não para que fosse condenado à miséria eterna, mas para que pudesse ser libertado do inferno que merecia. Deste aos que te temem um sinal, para que fujam de diante do arco, para que sejam livres os teus amados. Você considerou certas aflições como infortúnios, mas eram misericórdias de Deus. Eram as vozes de Deus chamando-o a renunciar ao pecado para que pudesse escapar da perdição. Enrouqueceram-se as minhas fauces. Oh, meu filho, diz o Senhor, quase perdi minha voz ao chamá-lo ao arrependimento. Estou cansado de te rogar. Eu me cansei de implorar que não me ofenda mais. Por sua ingratidão merecia que não o chamasse mais. Mas ele continuou a convidá-lo a voltar para ele. E quem é que o chamou? É um Deus de majestade infinita, que um dia será seu juiz e de quem depende sua felicidade ou miséria eterna. E que são vocês, senão vermes miseráveis que merecem o inferno? Por que ele ligou para você? Para restaurar a vida da graça que você perdeu. Convertei-vos e vivei. Para adquirir a graça de Deus, seria pouco passar 100 anos num deserto em jejum e austeridades penitenciais. Mas Deus o ofereceu por um único ato de tristeza. Recusaste esse ato e depois de tua recusa, ele não te abandonou, mas procurou-te dizendo: e por que has de morrer, casa de Israel? Como um pai chorando e seguindo a seu filho que voluntariamente se jogou no mar, Deus procurou por você, dizendo por compaixão a cada um de vocês: meu filho, por que você se traz para a miséria eterna? Por que has de morrer, ó casa de Israel? Qual um pombo que procura abrigar-se em uma torre, vendo a entrada fechada por todos os lados, continua a voar até encontrar uma abertura pela qual entra. Assim diz Santo Agostinho: a misericórdia divina agiu em relação a mim quando estava em inimizade com Deus. Circuibat super me fidelis a longe misericordia tua. O Senhor os tratou, irmãos, de maneira semelhante. Quantas vezes pecaram, quantas vezes o baniram de suas almas. Os iníquos disseram a Deus: retira-te de nós. E em vez de abandoná-los, que fez o Senhor? Colocou-se ele à porta de seus corações ingratos, e ao bater os fez sentir que ele estava do lado de fora e buscando admissão. Eis que estou à porta e bato. Ele, por assim dizer, pediu que você tivesse compaixão dele e permitisse que ele entrasse. Abre-me, irmã minha. Abre-me. Eu te livrarei da perdição. Esquecerei todos os insultos que você me ofereceu se desistir do pecado. Talvez você não esteja disposto a se abrir para mim por medo de ficar pobre, restituindo bens ilícitos ou separando-se de uma pessoa que os providenciou a você. Não sou eu, diz o Senhor, capaz de prover para você. Talvez você pense que se renunciar a uma certa amizade que o separa de mim, você levará uma vida de miséria. Não sou capaz de contentar sua alma e tornar sua vida feliz. Pergunte aos que me amam de todo o coração, e eles te dirão que minha graça os satisfaz
e que não trocariam sua condição, embora pobres e humildes, por todas as delícias e riquezas dos monarcas da terra. Segundo ponto, misericórdia de Deus em esperar que os pecadores voltem para Ele. Consideramos a misericórdia divina ao chamar os pecadores ao arrependimento. Consideremos agora sua paciência em esperar o retorno deles. Dizia aquela grande serva de Deus, Dona Santia Carilho, penitente do padre João d'Ávila, que a consideração da paciência de Deus para com os pecadores a fazia desejar construir uma igreja e intitular-lhe a paciência de Deus. Ah, pecadores, quem poderia suportar o que Deus suportou de vocês? Se as ofensas que você cometeu contra Deus tivessem sido oferecidas aos seus melhores amigos, ou mesmo aos seus pais, eles certamente teriam buscado vingança. Quando você insultou o Senhor, Ele foi capaz de castigá-lo. Você repetiu o insulto e Ele não puniu sua culpa, mas preservou-lhe a vida e forneceu-lhe o sustento. Ele, por assim dizer, fingiu não ver os ferimentos que você ofereceu a Ele para que você pudesse entrar em si mesmo e parar de ofendê-lo. Dissimulas os pecados dos homens para que façam penitência. Mas como, Senhor, acontece que tu não podes ver um único pecado e que tu suportas em silêncio a tantos? Os teus olhos são limpos para não veres ou aprovares o mal e não poderás olhar para a iniquidade. Por que razão olhas tu para os que cometem injustiças e te conservas em silêncio? Tu vês que os vingativos preferem a sua honra antes da tua. Tu vês os injustos, em vez de restituir o que roubaram, continuando a furtar. Os impuros, em vez de se envergonharem de suas impurezas, gabam-se delas diante dos outros. Os escandalosos, não contentes com os pecados que eles mesmos cometem, procurando atrair outros à rebelião contra ti. Tu vês tudo isso e te calas e não infliges vingança. Omnis creatura, diz São Tomás, omnis creatura tibi factor, te serviens excandescit adversus injustus. Todas as criaturas da terra, fogo, ar, água, porque todas obedecem a Deus por um instinto natural, desejam punir o pecador e vingar as injúrias que ele faz ao Criador. Mas Deus, por meio de sua misericórdia, os restringe. Mas, Senhor, esperas que os ímpios entrem em si mesmos? E não vês que eles abusam da tua misericórdia para oferecer novos insultos à tua majestade? Tu favoreceste esta nação, Senhor, tu a favoreceste. Porventura foste tu glorificado? Tu tens esperado tanto tempo pelos pecadores. Tu te abstiveste de infligir punição. Mas que glória colheste de tua tolerância. Eles se tornaram ainda mais perversos. Por que tanta paciência com almas tão ingratas? Por que continuas a esperar pelo arrependimento deles? Por que lhes não castiga a maldade? O mesmo profeta responde: o Senhor espera o momento em que terá misericórdia de vós. Deus espera pelos pecadores para que um dia se arrependam e depois de se arrependerem, Ele lhes perdoe e salve. Juro, diz o Senhor Deus, juro que não quero a morte do ímpio, mas sim que se converta de seu mau proceder e viva. Santo Agostinho chega a dizer que o Senhor, se não fosse Deus,
deveria ser injusto por causa de sua excessiva paciência para com os pecadores. Deus, Deus, incus, pace tua dicam, nisi quia Deus esses, injustus esses. Ao esperar que aqueles que abusam de sua paciência multipliquem seus pecados, Deus parece fazer uma injustiça à honra divina. Nós, continua o santo, nós pecamos. Nós aderimos ao pecado. Alguns de nós tornam-se familiares e íntimos do pecado e dormem por meses e anos neste estado miserável. Regozijamo-nos com o pecado. Alguns de nós chegam a se gabar de nossa maldade. E tu estás apaziguado. Nós os provocamos à ira. Tu nos convidas à misericórdia. Nós e Deus parecemos estar, por assim dizer, envolvidos em uma disputa, na qual trabalhamos para provocá-lo a castigar nossa culpa, e ele nos convida a perdoar. Senhor, exclamou o santo Jó, o que é o homem para que tenhas tanta estima por ele? Por que o amas com tanta ternura? Que coisa é o homem para o engrandeceres, e por que se ocupa dele o teu coração? São Dionísio Areopagita diz que Deus busca os pecadores qual um amante desprezado, pedindo-lhes que se não destruam. Deus etiam a se aversus amatoris secuitur et deprecator ne pereant. Por que, ó almas ingratas, fogem de mim? Amo-te e nada desejo senão o teu bem-estar. Ah, pecadores de Santa Teresa, lembra-te que aquele que agora te chama e te procura é aquele Deus que um dia será o teu juiz. Se estiver perdido, as grandes misericórdias que ele agora mostra a você serão os maiores tormentos que você sofrerá no inferno. Terceiro ponto. Misericórdia de Deus em receber pecadores penitentes. Se um súdito se rebelou contra um monarca terreno, fora a presença de seu soberano para pedir perdão, o príncipe instantaneamente banha o rebelde de sua vida e não condescende nem mesmo em olhar para ele. Mas Deus não nos trata dessa maneira quando vamos com humildade diante dele implorar misericórdia e perdão. O Senhor vosso Deus é piedoso e clemente, e não afastará de vós o seu rosto se voltardes para ele. Deus não pode desviar seu rosto daqueles que se lançam aos seus pés com um coração humilde e contrito. O próprio Jesus protestou que não rejeitaria ninguém que voltasse para ele. E o que vem a mim, não o lançarei fora. Mas como pode ele rejeitar aqueles a quem ele mesmo convida a voltar e promete abraçar? Volta para mim, diz o Senhor, e eu te receberei. Em outro lugar diz ele, pecadores, devo virar-lhes as costas, porque vocês primeiro viraram as costas para mim. Mas convertei-vos a mim, e eu me converterei a vós. Convertei-vos a mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, com que ternura abraça Deus um pecador que volta para ele. Esta ternura Jesus Cristo quis declarar-nos quando disse que é o bom pastor, que assim que encontra a ovelha perdida, a abraça e a coloca sobre os próprios ombros. E tendo-a encontrado, a põe sobre os ombros alegremente. Esta ternura também aparece na parábola do filho pródigo, na qual Cristo Jesus nos diz que ele é o bom pai, que quando o filho perdido volta, vai ao seu encontro,
abraça-o e beija-o, e por assim dizer, desmaia de alegria ao recebê-lo. E correndo, lançou-lhe os braços ao pescoço e beijou-o. Deus protesta que quando os pecadores se arrependerem de suas iniquidades, esquecerá ele todos os seus pecados como se nunca o tivessem ofendido. Mas se o ímpio fizer penitência de todos os pecados que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Eu não me lembrarei mais de nenhuma das iniquidades que praticou. Pelo profeta Isaías, chega o Senhor a dizer: E então vinde arco-íris-me, diz o Senhor. Se os vossos pecados forem como o escarlate, tornar-se-ão eles brancos qual a neve. Marque as palavras: vinde arco-íris-me, como se o Senhor dissesse: pecadores, venham a mim, e se eu não os perdoar e abraçar, repreendam-me por violar minha promessa. Mas não, Deus não pode desprezar um coração humilde e contrito. Não desprezarás, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Para mostrar misericórdia e conceder perdão aos pecadores, considera Deus redundar em sua própria glória. E Ele exaltará sua glória perdoando-vos. A Santa Igreja diz que Deus mostra sua onipotência ao conceder perdão e misericórdia aos pecadores. Ó Deus, que manifestaste tua onipotência em poupar e mostrar misericórdia. Não imaginem, queridos pecadores, que Deus lhes exige um longo trabalho antes de lhes conceder o perdão. Assim que desejarem o perdão, Ele está pronto para lhe o conceder. Eis o que diz a Escritura: tu deixarás de chorar. O Senhor, compadecendo-se de ti, usará contigo de misericórdia logo que ouvir a voz do teu clamor. Você não terá que chorar por muito tempo. Assim que você derramar a primeira lágrima de tristeza por seus pecados, Deus terá misericórdia de você. Compadecendo-se de ti, usará contigo de misericórdia logo que ouvir a voz do teu clamor. No momento em que Ele ouvir você dizer: perdoe-me, ó meu Deus, perdoe, responderá Ele instantaneamente e lhe concederá o perdão. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Laus Deo Virginique Matri. Amém.